Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson e a nossa aula de hoje é de Geografia. Vamos fazer aí uma rápida recapitulação, uma rápida revisão daquilo que nós vemos estudando nos últimos dias. Então você que não acompanhou todas as aulas, já pegue aí o seu livro, a partir da página 98, nós vamos falar sobre as cidades e sobre o trabalho, tendo em mente a organização e o desenvolvimento das cidades e como ocorrem as relações de trabalho, tá certo? Então, você já observa aí que as cidades, elas precisam e necessitam interagir umas com as outras, haja vista que elas não conseguem produzir exatamente tudo que existe dentro da cidade. Você pega o exemplo do celular que vocês estão assistindo essa aula. Será que ele foi produzido na sua cidade? Certamente que não. Se for um iPhone, foi produzido lá na China. Se for um Samsung ou qualquer outro, provavelmente foi produzido lá pelos Estados Unidos, não sei. Então observe que as cidades elas precisam interagir, elas precisam se comunicar para que o que não existe em uma determinada cidade possa ser enviado para a cidade em que você reside e aquilo que é produzido na sua cidade possa ser enviado para uma outra cidade. Isso é a interação e isso é o que faz com que elas se desenvolvam economicamente e as pessoas possam trabalhar diariamente. Tenha em mente que as cidades elas estão em constante transformação, elas estão em movimento, elas estão crescendo. Por quê? Porque a população ela muda o perfil, ela envelhece, nascem novas pessoas, morrem novas pessoas, o número de pessoas aumenta, se muda a gente para um lugar, se muda a gente para outro lugar. E as necessidades elas vão mudando. Então, há necessidade de novas moradias, de novas escolas, de novos hospitais, de novos lugares para lazer. Isso faz com que os setores, tanto público quanto privado, tenham que investir, que se adaptar às novas necessidades. Então é uma ação dinâmica. E essa ação dinâmica faz com que a cidade ela se modifique. Então, um lugar que você vai hoje, quando você for novamente daqui a 10 anos, talvez você observe e diga, mas aquela casa ali não existia naquele lugar, aquele prédio ali não era daquele jeito, ali não tinha uma escola, ali era um hospital, não sei o quê. E você vai observando que está em constante transformação, é frenético, porque o homem ele modifica o ambiente segundo as suas necessidades, certo? Só tem que ter cuidado com uma coisa, para não modificar muito, principalmente levando em consideração as áreas rurais e as áreas de preservação, para não destruir a mata nativa. Observe, a partir da página 102, que vai haver uma interação entre duas cidades, Brasília e Belém. Foi construída uma rodovia. Isso fez com que no caminho dessa rodovia surgissem outras cidades. Tenha em mente que essa rodovia de Brasília a Belém ela é gigantesca. Então, se fosse para um caminhoneiro sair de Brasília para levar uma carga de fruta ou de grãos, qualquer coisa que seja, para Belém de forma direta, ele ia demorar vários dias sem tomar banho, sem comer, sem abastecer. Então isso é impossível. E aí foram surgindo cidades no caminho, pequenos povoamentos, né, pequenos assentamentos, e esses assentamentos foram feitos exatamente para suprir as necessidades desses caminhoneiros, desses viajantes. Sistema viário. Aí você vai ter aqui pelo menos três tipos de sistema: o sistema linear, né? O sistema radial e o sistema de tabuleiro ou de xadrez, onde o linear ele é em linha reta, que é o exemplo de Brasília e Belém, não significa que seja milimetricamente reto, é só porque é uma estrada contínua, que leva de um ponto ao outro. E aí vai surgindo as cidades, os bairros, povoamentos. O sistema radial, que surge em torno de um ponto central e aí vai se expandindo sem uma organização prévia, sem um planejamento prévio. Tem aí o exemplo também na página 103. E por último, o sistema tabuleiro xadrez, que ele sim é planejado e você vê que há um encruzilhamento aí das ruas extremamente organizado. Lhe pergunto, qual seria o mais ideal para se
cresceu, se desenvolveu uma cidade? Um que foi planejado, um que foi surgindo ao acaso, um que surgiu de um ponto central. Reflexão para que vocês possam estar avaliando. Um outro ponto interessante são as funções das cidades. Hoje em dia isso mudou um pouco. As cidades elas não têm mais uma função específica, mas ainda existem cidades com perfis específicos. Por exemplo, no interior aqui do Rio Grande do Norte tem uma cidade chamada Jardim de Piranhas. Lá é uma cidade extremamente conhecida pela produção de toalha, de rede. Eles produzem muito, muito e exporta para outras cidades vizinhas, para outros estados. E isso faz com que ela tenha um certo perfil. Não é que lá não exista a produção de outros tipos de materiais, mas especificamente quando se fala em Jardim de Piranha, se lembra das fábricas de tear, que fica lá, ó, tec, 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 o dia inteiro produzindo. Você vai ver aqui na foto várias fotos com cidades com características específicas, cidades portuárias, né, cidades turísticas, cidades de cunho aeroespacial, de defesa. Então, cada uma das cidades possui características mais marcantes, mas não significa que não se possa desenvolver outras coisas. Talvez no início dessa cidade tenha se pensado para que ela fosse exatamente para isso. Um outro exemplo é cidades lá de Minas, né? Algumas cidades lá em Minas Gerais surgiram única e exclusivamente para a exploração de pedras preciosas, de metais preciosos, e elas foram se expandindo e se tornaram cidades, tendo em mente que não surgiram já como cidades, surgiram como pequenos povoados, foram se aglomerando pessoas para poder explorar o metal, e aí essas pessoas elas têm necessidades, alimento, vestuário, lugar para dormir, tomar banho e tal. E aí foi se formando as comunidades, os povoados e se tornou cidade. Falando sobre economia, você deve ter em mente que existem pelo menos 3 setores. Página 106 aí vai falar alguma coisa sobre isso. Setor primário, secundário e terciário, que inclusive você deve anotar aí no seu livro, porque não está escrito isso. Ó, o setor primário ele está mais relacionado àquilo que vem in natura da natureza. Por exemplo, a extrativismo, a agricultura, a pecuária, ele é natural, ele está sem transformação nenhuma. Então, o extrativismo de metal, você tira do jeito que está na natureza. Setor primário. Setor secundário, o que está no setor primário vai para o secundário e ele é transformado lá nas indústrias para que possa ser vendido. Então, o boi que foi criado lá no setor primário, na parte da pecuária, ele é levado para uma empresa e tal, que vai abater o boi, fazer o corte da carne, separar, empacotar tudo isso daí em uma indústria, para que seja vendido mais tarde para o setor terciário, que é onde ocorre o comércio, o serviço e o turismo. Aí aquele boi que estava lá no setor primário foi para o setor secundário, onde foi feito a manufatura dele, foi cortado e tal, e aí depois ele vai lá para o comércio, onde você vai lá, dinheirinho, e compra, dá 1 quilo de carne. Então você não compra o boi, você já compra a carne preparada, cortada, se for carne de sol já ali preparada, bonitinha e tal. Então é o setor terciário onde está o comércio. Então recapitulando, setor primário, extrativismo, agricultura e pecuária. Setor terciário, secundário, a indústria. E o setor terciário é onde a gente tem uma maior proximidade, né? Que é o comércio. Você vai lá no comércio, compra as coisas. Os serviços, o pintor, o professor, o médico, eles estão prestando serviços. E o turismo, não precisa nem falar, porque a nossa cidade é de ponto turístico muito grande. Já falei sobre as interações urbanas, né? Página 108 e 109, que as cidades elas precisam interagir em relação à questão dos produtos, e sobre o trabalho e a tecnologia, onde há necessidade de que se haja uma evolução. Olha só, pegando só pelo exemplo do professor. Quando eu era aluno, o material que o meu professor utilizava era um giz num quadro escuro. Agora vocês têm acesso a mim via internet, isso é uma evolução tecnológica, certo? E é importante porque ela permite exatamente a adaptação mediante as dificuldades ou a facilidade em relação a algumas coisas
para que melhore a qualidade de vida do funcionário ou daquele que vai receber o serviço. Imagina só se nesse período de quarentena nós não tivéssemos acesso à internet. Estaria muito difícil a nossa situação. Então, ainda tem falando sobre energia, que a gente já discutiu em outra disciplina, em outra oportunidade, sobre os meios de transporte, página 127, e sobre as suas vias de circulação, rodovia, linhas de trem, ou marítima, né, hidroviário, que são os barcos, os aviões, os trens e os automóveis, lá na página 127. E aí vem falando sobre cada um deles, que eu não vou especificar porque não se faz necessário, né? Haja vista a maturidade de vocês em relação aos meios de transporte e as discussões que já foram realizadas. Como eu disse anteriormente, aqui é apenas uma revisão, portanto não irei passar a atividade. Os que não fizeram as atividades, coloquem as atividades em dia, enviem os alunos de GECIAN para o professor GECIAN, do 5º ano B e do 5º ano A, enviem as atividades para mim. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.